estava dizendo, se você parar para fazer uma avaliação do mundo, como nós estamos hoje, chegamos o tempo de pensar no mundo pós-pandemia. E a pandemia, ela veio, ela trouxe tantas mortes e tantas tragédias em vários lugares. E no seu início, a igreja, ela foi desafiada a repensar a sua forma de se reunir. Havia até um clamor das pessoas por uma vontade de se reunir, simplesmente por perceber que muitas vezes não se valorizava a reunião comunitária da igreja. E é preciso hoje, como nunca, nos apegarmos com mais firmezas a alguns fundamentos, porque a palavra de Deus, ela não apenas nos dá fé e esperança, mas ela também nos dá discernimento. E se existe um fator que ficou bem claro para nós, é acerca das profecias, é acerca de que nós estamos caminhando para um recomeço. Sim, quando eu penso na escatologia, eu nunca penso na escatologia como a chegada do fim, mas eu penso na escatologia como aquilo que a Bíblia apresenta, no momento onde Deus fará nova todas as coisas. Mas, enquanto estamos caminhando para isso, somos convidados a fazer parte de um projeto, de uma revolução. Nós não podemos nos calar diante de um desafio tão grande como um tempo como este. E eu sempre me lembro das palavras de Mardoqueu a Esté, quando ele disse: Esté, se você se calar, Deus proverá o livramento para o teu povo. Mas quem sabe, não foi para um tempo como este que chegastes à posição de rainhas. E a palavra dele, ela é muito categórica quando ele diz: quem sabe, para um tempo como este. Porque é preciso discernir o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito. E essas duas palavras, elas estão ligadas, tempo e propósito. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que já abordamos algumas vezes no Evangelho de Lucas. Abra comigo esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aqui, nesse texto, nós temos Jesus visitando uma casa. E é interessante esta abordagem, porque ele diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus afazeres. Foi a Jesus e disse: Mestre, Senhor, não o incomoda que minha irmã fica aí sentado, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Eu li aqui uma versão diferente, né?
Versão transformadora ou transformação? Transformadora? Né? E quando a gente lê às vezes outra versão, a gente começa a ver algumas particularidades aqui. Mas eu quero trazer aqui a experiência do discipulado como um convite aceito. Jesus, ele iniciou o seu ministério e ele vai trazendo às pessoas um convite para caminhar com ele. E o Evangelho de Lucas, particularmente, ele vai apresentando isso de uma forma um tanto quanto cronológica. O Evangelho de Lucas, ele vai trazendo esta narrativa de como Jesus, ele iniciou o seu ministério, chamando as pessoas a caminharem com ele. Ele traz uma visão que após o batismo de Jesus, Jesus experimentou uma tentação. E sabe, irmãos e irmãs, o que é isso? É porque já desde o início, ele quer nos mostrar que por mais que Deus tenha uma vontade para nós temos que lutar contra o adversário das nossas almas. Que por mais que nós tenhamos nascido de novo, é preciso ter um discernimento, não apenas do tempo, mas um discernimento quanto ao nosso chamado, a nossa missão e os nossos valores. Porque quando você perde o sentido dessas coisas, nem mesmo fazer coisas e frequentar lugares se torna algo importante para você. E é aqui aonde Satanás, ele ganha vantagem. Jesus, ele venceu a tentação, ele ministrou um sermão acerca da felicidade, mas aqui, no texto que nós lemos, especificamente, o contexto anterior, ele havia chamado um grupo de discípulos e os enviou. No capítulo 10, no versículo 1, diz assim, depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou adiante, 2 a 2, a cidade e os lugares que ele planejava visitar. E ele havia dado algumas instruções. Ele disse: a colheita, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para o campo. Agora vão e lembre-se de que eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Eis que eu estou enviando vocês numa missão, como cordeiros em meios de lobos. Ele nos mostra que o inimigo que nós iremos enfrentar, ele tem a sua razão de ser e ele age de uma maneira feroz. Ele busca matar, roubar e destruir. E ele tem as suas estratégias para fazer isso. E uma das estratégias que ele tem para fazer isso é de atingir a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente e a nossa vontade. Porque Satanás, ele não pode fazer nada quanto ao fato de que você nasceu de novo. Ele não pode fazer nada quanto ao fato de que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele não pode fazer nada quanto ao propósito de Deus para você. Mas ainda assim, ele encontrou um meio de nos prejudicar. Ele encontrou uma forma de, muitas vezes, nos paralisar. E aqui é um dos pontos importantes que nós precisamos considerar. Como ele faz isso? Ele faz isso mirando todas as suas flechas na sua mente, na sua alma, para atingir as suas emoções. E quando as suas emoções elas são atingidas, parece que por mais que as coisas fora de você
não estejam erradas, ou às vezes até estejam, não sei, mas nada estará bom. Porque ao atingir as emoções, ele consegue muitas vezes nos paralisar. Mas então, Jesus começa a nos apresentar que aquele que vai segui-lo deve fazer isso com uma proximidade maior. Ele não deve seguir Jesus de longe, mas deve buscar uma intimidade com Ele, tendo uma experiência diária de devoção. E é por isso que lá no Evangelho de Mateus, quando ele ensina acerca da oração, no capítulo 6, no versículo 9 em diante, no primeiro momento desta oração, o Senhor nos convidou a orar e a dizer: Pai nosso que estais no céu. Neste primeiro momento, fica claro para nós que Ele está ampliando a nossa visão de que Deus, em sendo o Criador, Ele se manifesta também como provedor, mas Ele não é apenas o seu provedor, mas Ele é o provedor de todas as coisas. Essa oração ela é muito importante aqui, porque por um lado, em alguns momentos antes, Jesus ele está nos dizendo que eu só posso ter, como discípulo dele, uma visão clara acerca da oração, se eu entender que existe pelo menos duas dimensões que precisam ficar claras para mim. E a princípio nós olhamos apenas essa oração quando ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, fica claro para nós uma dimensão coletiva. E por causa disso, esta oração tem sido chamada de uma oração universal, ou de uma oração ecumênica. É comum religiões de várias denominações, ou de várias culturas, se reunirem e eles dizem: vamos orar a oração do Pai Nosso. E está lá pessoas de várias religiões, e eles estão orando a oração do Pai Nosso. E eu não sei se você faz isso, mas você já deve ter participado ou percebido que mesmo nas empresas, onde tem pessoas ali de nenhuma religião às vezes, mas cada uma está ali e eles dizem: vamos fazer a oração do Pai Nosso. É claro que eles eliminaram a última parte desta oração, que nos faz perceber que não se trata de uma oração universal, mas que se trata de um relacionamento com o seu Criador. Porque neste primeiro momento fica claro para nós essa dimensão de corpo, essa dimensão coletiva, mas em alguns momentos antes, mesmo nesse capítulo, Jesus ele disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em segredo, o seu Pai que te observa, Ele te recompensará. Veja o que Ele está dizendo aqui. Ele não disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o nosso Pai, te ouvirá, o nosso Pai vai te ver. Não, Ele disse: seu Pai. O que Ele quer nos mostrar aqui é que eu preciso entender o significado de ter uma experiência pessoal com Deus, de receber esse convite para andar com Ele, de saber que a vida coletiva ela é importante, mas toda a vida coletiva ela perde o seu sentido se nós perdemos a nossa singularidade, se nós perdemos essa capacidade de estar a sós com Deus, com a sua palavra.
de ter aquele momento onde você vai fazer um café para Deus. Você já fez isso? Chamar lá do Senhor e falar: Senhor, nós vamos tomar um café juntos hoje. E prepara apenas uma xícara de café e comece a orar. Comece a entender a importância de ouvir a voz do Senhor, de ser modelado por Ele, de ser moldado por Ele, porque você não pode ser modelado pelo Senhor, receber a sua mente e ser ministrado por Ele, se você não gasta tempo fazendo isto, se você não investe tempo em intimidade. E aí ele apresenta esse aspecto quando ele afirma-se: então, quando orares, dizei, Pai Nosso. Ou seja, eu estou me mostrando que por causa da minha intimidade com Deus, eu posso atingir a vida coletiva, que por causa da minha intimidade com Deus, eu posso agora tocar espiritualmente a vida de outras pessoas. E esses dois aspectos estão relacionados: o aspecto pessoal, onde eu entendo que Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, mas Ele também é o Pai do outro. Ele é o Pai nosso, e Ele tem uma vontade, e essa vontade ela precisa ser realizada na terra, mas muitas vezes ela encontra alguns desafios. E esses desafios ele acontece porque muitos de nós negligenciam a experiência individual, pessoal com Deus, e queremos andar na coletividade. Aí a voz do povo é a voz do capeta, não é? Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, eles não teriam gritado crucifica. Era a multidão que se aproximou de Pilatos e em unissom, vamos dizer assim, gritava: o que farei de Jesus? E a coletividade dizia: crucifica. Entende? Bom, então, é nesse momento que nós somos convidados a pensar que casa haviam voltado dessa. E também temos que aprender a receber pessoas em nossas casas. A Bíblia fala que você não deve desprezar a hospitalidade, porque através delas muitas pessoas sem saber hospedaram anjos. Mas aqui, Jesus, ele entrou numa casa de alguém que o convidou, e essa experiência ela é muito significativa, porque aquela pessoa que o convidou para a sua casa estava tão preocupada, tão ocupada com outras coisas, que deixou a visita ali na sala, não dando a ela a atenção devida, não filtrando, não percebendo ou não discernindo aquele momento importante. Aqui no Evangelho de Lucas encontra-se um dos episódios mais pessoais na história
da vida de Jesus. A cena, ela se deu em uma pequena cidade, distante alguns quilômetros da movimentada Jerusalém. Jesus estava em casa de 3 irmãos que viviam juntos, e ao que parece, ele via essa casa como um dos seus locais de refúgios favoritos. Essa casa ficava em Betânia. Jesus valorizava momentos de proximidade com os seus amigos mais chegados. E nessa casa, em Betânia, ele encontrava um porto seguro, com pessoas que não faziam perguntas tendenciosas, que não tinham segundas intenções e que não sentia necessidade de pressioná-los para obter respostas. E é interessante porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas a Bíblia não diz que ele voltou lá no outro mês, na semana passada, mas em Betânia, ele voltou várias e várias vezes. Tanto é que as pessoas sabiam que ali era um local onde Jesus havia encontrado amigos. Lucas retrata uma cena na qual Jesus ele foi relaxar na sala de estar da casa de Maria e Marta, e lá estava Maria sentada aos seus pés, aprendendo como discípula. Afinal, não é todo dia que o Salvador lhe fazia uma visita. E ela percebeu isso. Lucas retrata esse momento com uma certa particularidade. A Bíblia diz que ela sentou-se perto dele, aos seus pés, e ela ficou ali ouvindo, sendo edificadas. Mas e Marta? Ali nós vemos um ponto importante. Escutar Jesus ganhou prioridade sobre os afazeres domésticos, incluindo a hospitalidade esperada de uma mulher naquela época. Porém, assim que o nome de Marta aparece na cena, ele começa a mostrar a necessidade de nós lidar com os nossos afazeres sem desprezar algo importante da nossa espiritualidade. Eu gosto de dizer que nós estamos ocupados demais para deixar de orar. Em um dia muito atarefado, às vezes a primeira coisa que nós vamos desprezar é a oração. E quando oramos, às vezes vamos viver o dia todo como se não tivéssemos orados. Mas Jesus ele vai nos ensinar aqui na casa desses 3 irmãos que muitas vezes a agitação da alma, a agitação do dia, ela vai nos impedindo de respirar, de ter este momento de você simplesmente sentar, fechar os seus olhos, sentir o vento, mas começar também a se voltar para o seu coração em adoração ao Senhor. O que eu estou te dizendo é que Satanás ele sabe que as agitações, os problemas, a correria dos dias se tornam às vezes fatores que vão nos sobrecarregar de tal maneira e nós iremos desprezar aquilo que é realmente importante. Quando você olha para uma pessoa hoje, qual é o tempo que ela dedica a uma vida devocional, a este momento secreto, a você reservar talvez 10 minutos, talvez 1 hora, para você simplesmente estar com o seu Senhor. E sabe, às vezes nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para ouvir, não temos tempo para fortalecer esta dimensão importante do nosso espírito. E hoje,
principalmente no mundo empresarial, se tem entendido a necessidade de se equilibrar a espiritualidade. Um dos livros mais vendidos, alguns anos atrás, era o livro O Monge e o Executivo. Esse livro, escrito por James Hunter, ele traz uma abordagem importante, um novo conceito de liderança, e ele vai mostrando como, muitas vezes, a espiritualidade é o que fará um verdadeiro diferencial na vida das pessoas. E nós somos sobrecarregados no meio de tantas coisas, inclusive de coisas boas. Inclusive de coisas boas. Porque, graças a Deus, nossos dias não são só de coisas ruins. Não é verdade? Temos momentos bons. Assistir um filme, não sei se você gosta, mas é um momento bom para alguns. Ter um momento de lazer é um momento bom. Ir numa festa, talvez num passeio, são momentos bons. E às vezes nós passamos todos aqueles momentos bons e não tivemos um momento, sabe, de ter essa comunhão com Deus. E você tem essa comunhão com Deus quando você entende que Deus, Ele decidiu ser amado no próximo. Eu vou repetir isso. Falamos de intimidade, onde eu compreendo que Deus é o meu Deus, e portanto quando eu vou orar, eu tomo a consciência de que Ele é o Pai Nosso, de tal forma que a minha intimidade com Deus, ela vai afetar o meu relacionamento com os demais irmãos. E a minha falta de intimidade com Deus, ela vai afetar a minha relação com as outras pessoas. Quanto mais eu me relaciono com Deus em intimidade, mais significativo se torna o meu relacionamento com os outros, inclusive com os animais, inclusive com os jardins, com as plantas, com o alimento, com as árvores, com o vento, com a natureza. Tudo isso. Você sabe por quê? Porque Deus decidiu ser amado no próximo. Ele poderia simplesmente dizer que cada um dos seus filhos o amasse dentro de um relacionamento tido como vertical, onde você contempla os céus e você diz: Senhor, como eu te amo, e você volta toda a sua adoração para os céus. Isso é algo muito importante até para se fazer. Mas em Jesus, Deus está sendo revelado que Ele decidiu ser amado no próximo. E a intimidade que você tem com Deus, dessa verticalidade, é que te proporciona ter relacionamentos mais significativos na horizontal, mais próximos. E aí é onde ele disse: como você pode amar a Deus que você não vê e não amar o próximo que você vê? Será que você se esqueceu quando ele disse que todas as vezes que você pegar um copo d'água e dar a um dos pequeninos, a quem você está servindo? Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, disse que muitas coisas podem ser feitas se você não estiver preocupado com quem vai receber o mérito. Mas em Jesus, aqui em Betânia, Ele está nos mostrando algo mais importante, que eu aprendo também a servir a Deus, servindo o próximo, que eu aprendo que através dos relacionamentos eu desenvolvo uma comunhão genuína com Deus, e isso vai te dar força para a adversidade, isso vai te dar força para as crises. E você sabia que antes de Jesus ser crucificado, Ele esteve em Betânia novamente? Porque foi aqui
nesta cidade onde Jesus chorou. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. E talvez você pergunte, por que ele chorou? Algumas pessoas começaram a dizer, veja o tanto que ele amava Lázaro, ele está chorando. Mas o que as pessoas não perceberam ali é o significado de Betânia para Jesus. O significado de ter essa experiência de aconchego do sagrado na sua casa e no seu lar. No Brasil, nós alcançamos, talvez aqui uma margem de mais de 40% da população tida como cristã evangélica. Nós não estamos vendo um avivamento, nós estamos vendo um despertamento, nós estamos vendo maturidades, nós estamos vendo nada mais de diferente. E o porquê? Porque nós esquecemos da intimidade, nos voltamos para as estatísticas e nos esquecemos que Deus nos chamou para reinar, para governar, para trazer essa realidade do sobrenatural agora, e Ele fará isso pela igreja. E a igreja faz isso quando ela prega, a igreja faz isso quando ela vive, a igreja faz isso quando ela entende a sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. Mas a boca só vai falar daquilo que há em abundância no coração. E aí onde eu te pergunto, quais são os princípios que Deus está ganhando no seu coração? Quais são as verdades que você está praticando hoje? E se amanhã alguém te perguntar, o que você aprendeu hoje nessa mensagem? Talvez você vai dizer, eu nem lembro, eu nem sei que eu fui no culto. Entende? Jesus contou a parábola do semeador, e ele disse, a parábola era semeada muitas vezes na beira do caminho, e vem as aves e comem essas sementes, porque Satanás ele sabe que se a semente da palavra do reino germinar no seu coração, irmãos, ele sabe que você tem o poder de destruí-los. Ele sabe que se você for movido no sobrenatural, você pode mudar a história de nações inteiras. Não haja em vós, diz a Bíblia, uma raiz de amargura que brotando, mas quando a palavra de Deus ela encontra isso nos nossos corações e ela é cultivada, aí sim nós podemos crescer. Vemos em Marta uma imagem clara de nós mesmos. Quantas vezes deixamos o momento passar porque coisas secundárias nos roubaram a atenção? Lá estava Marta trabalhando na cozinha, tentando preparar uma comida suficiente para as pessoas famintas que falavam de coisas celestiais na sala de estar. Porque trabalhava sozinha, exasperava-se, não conseguiu suportar mais. A tampa de sua panela voou para longe e ela irrompeu pela sala a fim de acusar Maria. E ela faz uma oração. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração. E qual é a oração que ela faz? Ela está orando para Jesus. Ela faz um pedido para Ele, ela interrompe o discurso dele e disse, Senhor, não te incomodes que eu sirva sozinha, enquanto essa minha irmã está aí, manda que ela, olha, isso é ou não é oração? Não é? Oração de proximidade, ela está perto de Jesus, e ela ora assim, Senhor, manda que ela venha me ajudar. E Jesus disse, Marta, esse tipo de oração, ele é respondida não movendo o outro, mas movendo quem ora. Entende?
esse tipo de oração, Marta, será respondido, não tirando Maria daqui, não movendo Maria deste lugar, mas movendo aquele que ora. Jesus está dizendo: Marta, a resposta da oração não começa com aquilo que eu faço na vida do outro. Marta, a resposta da oração começa com aquilo que eu faço na sua vida, com aquilo que você experimenta na minha presença. Irmãos e irmãs, isso é precioso entendermos isso. E ele disse: Maria, ela fez uma escolha, mas uma só é necessária. E como eu fico feliz de Maria não estar ajudando Marta naquele dia, porque aquela crise fez com que Jesus nos ensinasse esta mensagem, que todas as vezes que eu estou orando, dizendo: Senhor, muda fulano, Deus, Ele vai responder essa oração te mudando primeiro, te moldando, fazendo você pensar nas suas prioridades, nas suas escolhas, fazendo você entender que, de fato, no mundo nós temos aflições, mas muitas vezes a nossa ansiedade, ela toma conta da gente, porque nós não conseguimos nos prostrar aos pés de Jesus para ouvi-lo nem por uma hora, nem por um momento. Isso pode fazer toda a diferença se nós queremos experimentar uma profunda transformação. Quem ler as palavras de Jesus não consegue deixar de notar o foco dos pensamentos de Marta. Em Lucas 10:40 especificamente, ele apresenta essa parte, quando ele nos chama a atenção para a atitude, para a crítica e para a visão que nós temos. Muito pelo contrário, quem lê as palavras de Jesus percebe também o quanto ele compreendeu a Marta, e ele disse: Marta, Marta. Interessante isso. Nós já estudamos aqui acerca desse duplo chamamento, de como poucas pessoas na Bíblia Deus chamou desta forma. Ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, Abraão. Ele chamou Jacó, Jacó, Jacó. Chamou Samuel 2 vezes, Samuel, Samuel. Mas agora ele disse: Marta, Marta. Andas, veja só, andas. Não é, portanto, um momento que ela estava ali. Porque andas falava do estilo de vida, falava do que ela estava fazendo, das inquietações da sua alma. E aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Estava falando com o pastor Micael essa semana sobre como nós temos dificuldade de entrar no descanso de Deus. Você tem essa dificuldade? Não é? Só você, só nós. Não é? Tem não? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É como se você trouxesse uma oferta ao altar, ao Senhor, e você não permitisse que Deus consumisse aquele altar. E às vezes nós passamos por isso, perdemos noites de sonos. E Deus falou algo no meu coração enquanto nós ministrávamos. Ele disse: olha, lembra que o que eu faço você não sabe agora. Às vezes é interessante isso, né? Eu estava dando uma palestra numa faculdade para um grupo de direito. Depois conversava com alguns advogados, e ele me contando como às vezes um cliente assina uma procuração, mas ele quer ditar para o advogado os argumentos. Se ele tem uma boa
argumentação tudo bem, mas a maioria não confia. A maioria entrega aquela procuração ali, mas ele não confia. Mas, porque às vezes escolheu um mau seu advogado. Mas quando alguém contrata um advogado brilhante, um advogado de carreira realmente, a pessoa assina e ela descansa. E ela fala, meu advogado é fulano de tal. Como se aquilo já servisse para avalizar todas as coisas. Aí você vai olhar o currículo do cara, desse advogado. E isso traz segurança para o cliente. Ele vai no tribunal, ele luta pelo seu cliente, ele vence aquela causa e ele é muito bem pago por isso. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o nosso advogado, mas que muitas vezes eu apresento a minha causa a ele, mas eu não descanso, eu não consigo descansar, eu não consigo confiar, porque eu acho que Deus podia, sei lá, fazer de outro jeito. Eu acho que Deus está fazendo errado, porque Senhor, não foi assim que eu pedi. Eu pedi, foi, manda que a minha irmã venha me servir. Entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele implica em ter esta visão de que existem situações que nós não sabemos, e é por isso que Deus nos ama. Deus não tem o prazer, irmãos, de quebrar quem está quebrado. Não. A Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não faz isso. Pelo contrário, o prazer dele é de ser um restaurador de caminhos, um reparador de brechas, de restaurar pedras queimadas, de tal forma que aquele que anda com Jesus, ele aprende a andar sobre as águas, ele aprende a expulsar os demônios, ele aprende a curar os enfermos, ele aprende que existe uma batalha, uma luta sendo travada dentro dele, fora dele, mas é uma luta onde você tem elementos importantes para vencer. Mas por que você não está vencendo? Porque talvez a sua visão está na coletividade, talvez a sua visão está, Pai nosso, age por nós, mas deixe que eu leve a vantagem. E o Senhor, ele disse que ele tem armas poderosas em Deus, mas é preciso o quê? Você se tornar um habilidoso com essas coisas. E como você vai fazer se você só interpreta a crise e a dificuldade pela perspectiva da sua mente natural? Quantas vezes, irmãos, nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, não é bem isso que eu estava pensando, eu não entendo, não consigo aceitar com naturalidade, mas eu quero me submeter e declarar a minha fé, declarar a minha confiança, declarar que eu irei descansar no Senhor. Irmãos e irmãs, isso é algo muito precioso, e a crise de desespero que nós temos enfrentado é muito disso. Sabe, que o Espírito Santo possa moldar o seu coração nessas coisas. Todos precisamos reservar tempo, todos precisamos reservar tempo para olhar no espelho que Marta nos proporciona. A frustração e a ansiedade que vemos dela são distrações que podem nos sufocar, e muitas vezes o fazem, consumidos pela preocupação, enterrados pelos afazeres. Rapidamente estrangulamos nossa capacidade de distinguir o que é secundário e o que é essencial. Construímos tantas angústias em nossas mentes e não conseguimos relaxar, e isto nos toma a alegria, a ponto de logo nos tornarmos julgadores, amargos em relação aos outros. Jesus, ele responde à nossa ansiedade com o mesmo tom gentil e tranquilizador usado com Marta. Ele encoraja cada um de nós a reconhecer a importância vital de reservar tempo para ter um relacionamento íntimo com Ele. Para Marta, a ocupação com os preparativos e o anseio
de que tudo saísse exatamente como ela havia planejado, tirar os olhos delas da centralidade do que era importante. Faça a si mesmo uma pergunta honesta: existe algo em sua vida que está fazendo você tirar os olhos de Jesus? Existe algo na sua vida que está fazendo você perder esse privilégio de ouvir o Senhor te chamar pelo seu nome, de saber que Ele já está na sua casa, que Ele não está longe de você, mas que Ele habita o seu coração? É preciso hoje fazermos algumas escolhas no nome de Jesus. Vamos orar?